E agora é hora do quadro 8 em ponto. Olha só que dado preocupante, hein? O Brasil é o líder mundial no consumo de agrotóxicos. 70% dos alimentos do país têm agrotóxicos e mais da metade das substâncias que são usadas como defensivos é proibida em países da Europa e também nos Estados Unidos. Para tentar diminuir o uso desses produtos, o Ministério Público do Estado promove o programa Alimento Sem Risco. Sobre esse assunto, eu converso agora com João Alexandre Massolini Atosta, que é promotor de justiça, nosso convidado de hoje. Tudo bem, doutor? Tudo Seja bem, bem-vindo. Eu que agradeço. Doutor, um dado preocupante, né? 70% de alimentos consumidos no país têm agrotóxicos. Qual é a avaliação que se faz de um dado como esse? A política nacional de produção de alimentos permite, a legislação é muito restritiva no Brasil, mas ainda permite o uso continuado, extensivo de agrotóxicos em vários produtos, né? Enfim, nós temos uma produção calcada hoje de alimentos, né, para atender a população baseada em agrotóxicos. Uma pouca parte dos produtos alimentícios hoje são cultivados de forma orgânica. Não quer dizer que também não tenham problemas, possam ser contaminados, questões orgânicas, mas hoje a grande produção, a que alimenta a população brasileira e mundial, é baseada no uso intensivo, né, em grande quantidade, em produção de grãos principalmente, de hortaliças, no agrotóxicos. Agora, como é que se explica, doutor, o fato de que a legislação brasileira, mesmo sendo restritiva, como o senhor acabou de falar, permite produtos que outros países do mundo, com situações até mais avançadas que o nosso, já tenham proibido? Países da Europa, dos Estados Unidos, e aqui é permitido. Como é que se explica isso? Isso é um grande debate nacional, né, nos fóruns de discussão a respeito, mas há uma liberdade, evidentemente o Brasil tem a sua política de certificação, de permissão de uso, e normalmente o argumento que se contrapõe a esse, por que está proibido lá e aqui não é permitido, é que depende o clima, né, o tipo de cultura, a forma de manejo, a quantidade, enfim, e se permite, né, esse uso. Mas a tendência natural é, com o tempo, ao longo dos anos, de não se permitir esses tipos de agrotóxicos mais agressivos à saúde, a utilização no Brasil. Isso eu acho que é uma tendência natural, só que por hora nós não podemos abrir mão dos agrotóxicos, da forma que a produção é feita, sob pena de não produzir os alimentos necessários ao consumo. Bom, dito isso, ou seja, o que se deve fazer então é o uso racional, né, equilibrado desse tipo de defensivo agrícola. É aí que entra o programa Alimento Sem Risco? Exatamente. Como nós não combatemos o agrotóxico no sentido que é legal. Então o que nós podemos fazer e devemos fazer, a sociedade, é combater o uso inadequado do agrotóxico, né? E nós aí temos o Ministério Público, tem as suas parcerias, os programas institucionais envolvendo vários órgãos, né? SIDASC, Vigilância Sanitária, EPAGRE, Ministério da Agricultura, IMETRO, Polícia Militar, Polícia Ambiental, enfim, é um conjunto de parceiros que, junto com esses programas, procuram combater o uso indiscriminado e inadequado do agrotóxico, né? Tentando coibir o uso de agrotóxicos proibidos, o agrotóxico inadequado para aquela cultura, né? Ou mesmo adequado que está acima dos índices permitidos. Bom, doutor, o programa existe desde 2010, né? Ele foi ampliado, foi um pouco modificado, mudou de nome, inclusive. De lá para cá, quais foram os resultados? Já tem resultados bastante interessantes nessa área, né? Assim, no início, claro que nós sempre temos que ter em mente que essas coletas e amostras que são feitas, recolhidas em supermercados, feiras, enfim, distribuidores, elas são direcionadas. O Ministério Público, através do programa, faz essa coleta. Não podemos dizer que esses índices sejam gerais, mas do que nós coletamos e amostragens, ele tem diminuído de um índice aproximado de 30 e poucos % de inconformidade, aí entrando o uso de agrotóxico proibido, inadequado ou proibido para aquela cultura, ou acima do permitido para a cultura. E ele chegou a um índice de 16, 15, 17% nas últimas coletas. Então, de fato, ele está tendo um resultado, pelo menos o programa está atingindo o objetivo principal, que é de educar o produtor, o distribuidor, para que forneça o alimento, se vai fornecer, não tem como fornecer sem agrotóxico, mas dentro dos níveis permitidos ou pela legislação. A gente acabou de falar durante aqui a entrevista sobre produtos orgânicos. Ainda é incipiente o estímulo à produção de produtos orgânicos, de produtos sem defensivos, que podem ter algum outro tipo de contaminação, mas que pelo menos não tem esta contaminação com agrotóxicos? Sim, a gente pode ter uma ideia pela quantidade de produto que é oferecido, né?
é que é um produto, é uma técnica que o agricultor tem que aprender, há uma questão de certificação, há um cuidado maior, né? E evidentemente aumenta os custos. Aumentando os custos, você vai ter um alimento mais caro ao consumidor. Então, é a necessidade da educação do consumidor e de baixar o custo para que você tenha um consumo maior. Tendo consumo maior, você vai ter mais agricultores aderindo a esta rede. Então, em razão, penso eu, da dificuldade de colocar no mercado um produto com preço mais acessível à população, você tem um consumo menor e acaba tendo menos produtores. Mas é uma tendência natural, né, da questão da saúde, do uso de produtos adequados no cultivo. Então, eu creio que é uma tendência natural a diminuição do uso do agrotóxico e o aumento da agricultura orgânica. Isso não quer dizer que nós não temos que prestar muita atenção também a esses produtos, que eventualmente podem ter essa contaminação biológica, e esse programa do Ministério Público agora pretende mais à frente também fazer essas análises em produtos orgânicos para dar uma garantia ao consumidor que, ou pelo menos aquele produto exposto, ele não está contaminado também por algum outro tipo de contaminação física ou biológica. Doutor, rapidamente para a gente fechar, esse programa ele precisa de que o agricultor e também o empresário, o supermercadista, compre essa ideia de um uso mais racional dos agrotóxicos? Justamente, esse programa agora, em junho, nós fizemos um grande acordo envolvendo mais de 30 entidades públicas e privadas, entre eles a ACATS, em que é um compromisso dos supermercadistas, dos distribuidores, né, em exigir dos seus fornecedores a adequação dos seus produtos à normativa legal. Então, está havendo um círculo virtuoso dentro da cadeia toda produtiva de entrega ao consumidor de conformidade. Tá certo. Dr. João Alexandre Massolini Atosta, promotor de justiça, muito obrigado pela sua participação e sucesso na condução do programa também. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito bem, falamos então um pouquinho sobre o consumo de agrotóxicos. O Brasil é destaque negativo nessa área, líder no uso de agrotóxicos, e que é preciso mudar um pouco essa realidade e ter um uso mais racional, porque a saúde agradece com certeza. O SC no Ar segue com muitas outras informações só para você.